Olha, fazer 26 anos vivendo um momento histórico é bem complexo. Gente do céu. Olá, gente. Bem-vindas ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Inclusive, como você já deve ter visto aí, hoje é meu aniversário, então se inscrever no canal seria um grande presente para essa pessoa aqui hoje que está completando 26 anos de idade. Então se inscreve se você ainda não está inscrito, está caindo aqui de paraquedas. Se você já é inscrito, o presente vai ser o like, então deixa like aí no vídeo e vai comentando as coisas que você quiser comentar também sobre o que eu falar aqui. É basicamente o vídeo falando de algumas coisas sobre estar amadurecendo e etc. E comemorar os 26 anos, né? Meu nome é Giovanni Vicente, se não me conhece vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem é essa pessoinha aqui que tá falando contigo nessa tela durante essa quarentena que parece que não acaba. Como eu disse aí, fazer 26 anos num momento histórico é bem complicado, bem complexo. A gente tá aí com pandemia, né, racismo exacerbado, um presidente que não serve pra nada, um governo genocida, então assim, eu já queria começar por aí. Esse ano o aniversário tá com um gostinho diferente, né, o meu aniversário tá com um gostinho diferente, porque a gente tá no meio desse caos todo, tá no meio dessa treta toda, e a gente não sabe quando vai acabar esse problema da Covid, ou quando ela vai pelo menos amenizar, a ponto das coisas poderem voltar um pouco mais parecido com o normal de antes. Então a gente tá meio assim, putz, quando é que isso vai passar? E diferente dos outros anos, esse ano eu não sinto, porque eu sempre sinto uma ansiedade boa de nossa, aniversário tá chegando, porque eu gosto de fazer aniversário, receber abraços, parabéns, ligações e papapá, papapá. E eu adoro, se você gosta também ou não, comente aí, inclusive, se tu gosta de fazer aniversário. E esse ano foi um gostinho diferente, não que eu não fiquei ansioso para fazer aniversário, fiquei e inclusive recebo parabéns sempre também pelo meio virtual, pelas redes sociais, acho maravilhoso. Só que o gostinho diferente é justamente não poder estar com pessoas e porque o momento tá exigindo da gente, pelo menos quem está sendo responsável com a quarentena e com a questão da Covid, a gente está muito preocupado com outras coisas, né? Eu também estou muito preocupado com outras coisas, a gente fica aí de olho nessa coisa toda, nesse número de pessoas que estão morrendo e se adoecendo, e a gente fica muito preocupado e muito atencioso com isso tudo, então certas outras coisas não ganham tanta atenção. Eu acho que o meu aniversário é uma dessas coisas, sabe? É claro que tá aqui na minha mente, eu já tava contando os dias para chegar, porque apesar de tudo, fazer 26 anos no meio disso que tá acontecendo é motivo de alegria, porque primeiro eu tô vivo, segundo, espero que eu continue vivo por mais muitos anos, axé. Então, assim, motivo de alegria. Só que essas outras coisas que estão acontecendo tiram um pouco o gosto da coisa, tiram um pouco o sabor da coisa. Eu acho que é por isso que eu não estava sentindo aquela ansiedade de outros anos. Sentia a espera sim, mas não com a intensidade dos outros anos, porque por conta disso tudo não vou poder, como por exemplo eu estava querendo encontrar uma festinha com os meus amigos e algumas pessoas da família para comemorar meu aniversário, e aí vai ter que ser um aniversário mais solitário mesmo, mas não solitário no sentido de triste, de tipo, estamos aqui no telefone, estamos aqui no videochamada, mas pessoalmente não vamos poder conversar, se abraçar e etc. Acho que muitos de nós vamos passar por isso esse ano, né? Porque quem já fez aniversário deve ter passado por isso, quem respeitou a quarentena, né? Quem não respeitou, enfim. E aí nessa coisa de fazer 26 anos, uma das coisas que me veio em mente foi sobre essa questão de amadurecimento, assim. Prometo que eu não vou repetir aquele vídeo que eu fiz sobre um ano morando sozinho. Eu falo um pouco de amadurecimento, mas sobre outro aspecto, né? Então vai lá assistir, tá aqui no card. Eu quero falar de amadurecimento de outro ponto de vista você vai entender. Sair dos 25 anos para os 26 não faz muita diferença, né? Até porque dormir num dia com 25 e acordar no outro com 26, então não tem mudança nenhuma, assim. Amadurecimento não é de um dia para o outro e não acontece assim, pá, acordei madura, um ano mais madura. Não. Mas fazer 26 é diferente de estar com 20, fazer 26 é diferente de estar com 15, e quanto mais distante dessas idades eu consigo perceber onde eu cresci, onde eu amadureci, e aí essas coisas são perceptíveis nas prioridades que eu dou, na forma como eu enxergo algumas coisas. Eu vou ilustrar, porque, enfim, tem que ilustrar para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Primeiro que amadurecimento não é uma coisa assim que acontece, que é sempre crescente, né? Ou seja, é como uma tempestade, vou usar essa metáfora assim. Você tá ali bem, aí do nada vem uma tempestade,
mexe com você e aí você sai dela, e aí você sai dela com experiências e com conhecimentos para enfrentar outra, porque amadurecimento é mais ou menos isso. Você vai vivendo a vida, enfrentando as coisas, as questões, os questionamentos, e aí vem tudo de uma vez, e aí você responde alguns, resolve alguns e sai melhor, e depois vem outro, e você já enfrenta. Enfim, é como se fosse tempestades atrás de tempestades, e aí você vai aprendendo com cada uma delas e saindo de cada uma delas com mais amadurecimento. E aí aqui com 26 anos eu fico olhando assim para esses outros momentos da minha vida e tentando entender onde talvez eu esteja mais amadurecido, onde eu ainda talvez precise crescer mais, o que eu aprendi com esses 26 anos, o que eu estou aprendendo com esses 26 anos e com esse decorrer de trajetória que me trouxe até aqui. Uma coisa que eu tenho cada vez mais aprendido e amadurecido ao longo do tempo, e que agora com os 26 eu tenho cada vez mais percebido a importância, é de compartilhar. E compartilhar no sentido de tirar para fora angústias, coisas que estejam te deixando... sabe, quando você vai guardando coisas, porque assim, eu sempre fui, acho que eu puxei um pouco meu pai nisso, porque meu pai não é muito de dialogar sobre as coisas que ele sente, ele sempre guarda tudo. E eu acho que eu puxei um pouco disso dele, o porquê não sei. Talvez até saiba, mas não é tema para esse vídeo aqui, mas só para exemplificar. Sempre guardei muito as coisas que me magoavam, ou então que me deixavam triste, ou que me deixavam que me deixavam confuso, que eu não sabia responder aquilo, e às vezes por vergonha não perguntava para alguém que pudesse me ajudar a achar uma resposta e etc. Enfim, vários tipos de coisas que a gente que guarda e vai guardando, e que eu, no caso, fui guardando, e que nunca conseguia compartilhar e nunca me sentia à vontade para compartilhar. Então, eu sempre fui essa pessoa de guardar muito, assim, de às vezes ter coisa para dizer e não dizer, ou então de às vezes estar sentindo coisas e não querer dizer o que está sentindo por vergonha, por constrangimento, ou então até mesmo por achar que aquilo não é tão importante quanto comparado ao que as outras pessoas estão sentindo ou passando. E hoje com 26 eu entendo que, assim, independente de qualquer coisa, é importante jogar para fora, com as pessoas que você se sente íntimo, né? As coisas que você sente, as coisas que você tem de questionamento, as coisas que te deixam confuso e que você ainda não sabe como responder aquilo, as sensações tanto boas quanto ruins, para que aquilo saia de você. Porque aí uma coisa que eu hoje, aproveitando essa data do aniversário, que eu tenho certeza que eu aprendi é que, assim, quando você guarda coisas, o seu comportamento ele se altera. E quando o seu comportamento se altera, isso afeta a sua relação com qualquer pessoa, a sua relação com outras pessoas, inclusive com família, inclusive com amigos e com amigas e etc. Porque você vai acumulando, e aí de início aquilo talvez não faça tanta diferença, mas depois se torna um problema porque já é tanta coisa guardada que você já não sabe mais como se comportar perante as pessoas. E muitas dessas coisas que eu guardei ou que eu guardava ao longo do tempo eram coisas que nem tinham a ver com as pessoas que estavam ao meu redor, eram coisas mais minhas mesmo, mas que por não compartilhar ficava ali me incomodando, e por estar me incomodando eu alterava o meu comportamento e aí afetava toda a rede de relacionamentos que eu tinha ao meu redor. E hoje com 26 anos eu entendo, assim, a importância de falar, sabe? A importância de dizer, a importância de compartilhar, a importância de desabafar também. E também de tirar dúvidas e de etc. Como eu disse, eu acho que eu puxei isso um pouco do meu pai, acho que tem um pouco a ver também por ter sido uma criança LGBT que nunca teve oportunidade de falar sobre as coisas em casa, com ninguém, porque se sentia muito reprimido, enfim. Acho que essas coisas explicam, é claro que assim, né, terapia na POC, né, mas como não estamos tendo condição de fazer terapia agora, vamos aí refletindo por conta própria. Mas hoje eu tenho mais dimensão dessas coisas e da importância de simplesmente falar, simplesmente deixar ir, porque quando você deixa ir, aquilo não vai te causar pelo menos assim, não vai te causar um grande problema, ou então vai te aliviar ali de imediato, não vai alterar o seu comportamento, vai te ajudar a lidar melhor com as sensações, porque falar é importante, não é à toa que a gente é seres sociais, né? Ninguém é ser individual nesse mundo. Uma coisa que também ficou muito nítida para mim agora, estando com 26 anos, e aí não me comparando com o Giovanni de 25, mas com o de 20, com um pouco mais novo, é que eu tô mais calmo em relação a relações, sabe? Relações mesmo, de
de afetividade, relações sexuais, etc., bem mais calmo do que eu era antes, com bem menos pressa do que eu tinha antes, com bem menos problemas com o que eu tinha antes. E hoje eu observo que depois de ter construído tanta autoestima, depois de ter construído valor próprio, depois de entender o valor que eu tenho, depois de entender que eu ainda sou muito novo e tá tudo bem experimentar as coisas, eu não preciso correr com elas, mas curtindo tudo aos poucos, enfim, eu acho que hoje eu consigo viver as coisas com um pouco de mais calma, assim. O Giovanni de 20, de 19, era muito intenso e assim muito desesperado, tinha uma autoestima muito baixa, e aí via nas relações, esse tipo de relação, né, afetiva e sexual, como uma forma de preencher a própria autoestima, já que não tinha. E aí esse Giovanni de 20 a 19 procurava em outras pessoas uma coisa que na verdade é para validar a sua própria autoestima, assim. E hoje eu não preciso mais disso, assim, pelo menos não naquele nível, sabe? Hoje eu não transo com outros homens, eu não me relaciono com outros homens para que eles me desejem e que a partir do sentimento de ser desejado eu construo a autoestima. É claro que assim, ser desejado é muito bom, todo mundo gosta. Só que a questão aqui é que como durante muito tempo eu não tinha essa autoestima, eu via nesse tipo de relação a única oportunidade de poder construir a autoestima. Então o Giovanni de 19 anos, 18, era desesperado para ter um namorado, desesperado para namorar, desesperado para ter uma relação, porque eu enxergava nisso uma validação da minha beleza, da minha autoestima e que isso é que ia construir essas coisas em mim. E aí depois de ter terminado uma relação lá em 2013 e ficado até hoje solteiro, sim, estou solteiro desde 2013 e sem problema nenhum, solteira assim sozinha nunca, eu percebo que nada disso é necessário para construir a minha autoestima, para validar minha existência, para validar minha beleza, porque eu sou bonita independente disso. E eu precisava construir a autoestima sozinho, assim, né? Sem essa pressa, sem essa necessidade de, meu Deus, preciso de um namoro para construir essa autoestima. E hoje, vivendo essas coisas com mais calma, vivendo essas coisas, tipo, com mais serenidade, sem apressar essas coisas, dando mais tempo para conhecer os caras. E se não der certo, tá tudo bem. Se for só uma transa, tá tudo muito bem, até porque transar é maravilhoso. E essa calma me trouxe uma paz incrível, porque tira um peso das costas absurdo, assim. Só de hoje eu olhar pra mim e perceber, gente, eu não preciso namorar pra me sentir bem, eu não preciso estar numa relação para validar minha autoestima e validar minha beleza, e isso me faz muito bem. Não estou dizendo que não quero um namoro, que não quero uma relação. Quero sim, porque eu acho que são duas vivências incríveis, estar solteiro e estar numa relação. Mas eu tô falando do quanto eu tinha uma visão muito deturpada sobre o que era se relacionar, sobre o que era estar com alguém, e aí de quanto aquilo me fazia mal, assim, muito mal. E também, acho que uma coisa que eu já percebo é que cada vez mais eu valorizo a relação com a família que eu considero família, que são meus pais, meus irmãos, meus amigos e etc. E alguns familiares que eu gosto muito, de o quanto cada vez mais eu valorizo essas pessoas, porque quando você é adolescente, você tem uma relação de amor e ódio, assim, com família e etc. E hoje eu percebo que cada vez mais eu tenho essa coisa de valorizar a família, meus amigos, minhas amigas, e da necessidade que eu sinto de estar perto deles, da vontade que eu sinto de estar perto deles, e dessa coisa de entender que não é necessário estar sozinho, que ninguém se faz sozinho, ninguém se realiza sozinho, e de valorizar essas relações, de valorizar a importância de ouvir meus pais, de ouvir meus irmãos, de ouvir as pessoas que se importam comigo, obviamente, meus amigos, minhas amigas, e de quanto essas relações precisam ser nutridas, precisam ser valorizadas, precisam ser cuidadas para que elas continuem existindo e para que elas continuem me fazendo bem, assim. E falando de família especificamente, né? Aquela relação de adolescente de estar sempre em pé de guerra com a família, essa relação já não existe mais, até porque se existisse seria um problema, né? E perceber que, poxa, agora é uma relação de troca, não é mais uma relação de pé de guerra, é uma relação tipo de conversar com seus pais e trocar conhecimento, e trocar questões, trocar dúvidas, um ajudar o outro, que é uma relação muito diferente de quando você tem 15 anos. Aí, como eu disse há um tempo atrás, esse tipo de coisa, de divisão, você só observa quando existe um afastamento, não é? Hoje, com 26, é que eu percebo a diferença da relação que eu tenho com os meus pais para quando eu tinha 15, 16, 17, enfim. E também a diferença com a qual eu mantenho minhas amizades hoje para quando eu tinha aquela idade, assim. Inclusive, quando eu falei aqui de relações, eu também tinha essa coisa nas amizades, de enxergar nas amizades
uma coisa de validar minha autoestima e minha existência, sabe? Isso também era horrível porque eu construí amizades muito estranhas no ensino fundamental, no ensino médio. Construí amizades muito incríveis também, mas hoje eu percebo que todas essas relações, a forma como eu olho para elas é diferente e não é uma relação que tem que validar, que tem que existir para melhorar a minha autoestima, para que eu me sinta bem, mas que eu enxergo de outra forma, né? Essas relações, tanto com família quanto com amigos, de troca, de afetividade, de carinho, de complemento, de ajuda, e enfim, de tudo, assim. Muito estranho para algumas pessoas estar ouvindo isso, porque eu acredito que para muita gente isso já seja uma coisa muito consolidada. Mas quando você está com 25, 26, 24, saindo, tá na metade da juventude, né, que vai até os 29, segundo dizem, mas é nessa idade que você se sente mais distante da adolescência, e aí você consegue olhar para essas coisas e pensar, gente, mudei muito, olha, mudei muito. Então eu queria muito falar sobre essas coisas assim, né? Agora com 26 anos, o que eu tinha para dizer aqui neste canal. Eu acho que era basicamente isso. Talvez tenha ficado um pouco confuso, porque eu não fiz roteiro, eu não queria fazer roteiro, eu queria que as coisas simplesmente viessem. Então comente aí se você entendeu o que eu disse, porque é importante. Se inscreve nesse canal, comente, deixa like, diga o que você tira da sua experiência também, com quantos anos você tá, o que você aprendeu até agora, o que você acha que precisa aprender também, e enfim, queria falar muito sobre isso. Parabéns para mim, 26 aninhos, espero que faça 36, 46, 56, 66, 76, 86, por que não? E que a gente saia disso logo, porque chega de Covid, chega. É isso, gente, beijos e até o próximo vídeo.